Você já foi levado ao limite por um parceiro ou uma parceira? Se sim, você fez alguma coisa de que você se arrependeu por causa disso? E aí, se você fez, a culpa é sua ou do parceiro ou da parceira? E o que todas essas questões têm a ver com um conto de fada muito conhecido? A minha roupa dá um spoilerzinho, que conto de fadas é esse? Eu sou Roberta Saboia, você está no canal Chá das 5 e hoje a gente vai falar sobre uma série da Amazon Prime, uma minissérie chamada Wilderness ou Turismo Selvagem. Agora, pra gente continuar, por favor, deixa seu like, interage com a gente pra gente conseguir continuar fazendo esses vídeos. É super importante a sua participação e fica mais divertido também. Turismo Selvagem é um thriller psicológico baseado em um livro de B.E. Jones. É uma série escrita por Marnie Dickens e Matilda Ibini. É um thriller psicológico, né? Tem um crime e tem muito drama por trás, e o que eu acho muito interessante. A história acompanha Liv, o casal, né? Liv e Will. Eles são do Reino Unido e eles vão para Nova York. Ele foi transferido e aí vão para um apartamento muito lindo em Nova York. E ela descobre uma traição do marido, né? Por acaso, ali no celular dele, ela descobre uma traição. E assim, é devastador para ela aquilo. E ela começa a entrar nos sentimentos ali de luto. E quando os dois vão fazer uma viagem, né? Por isso daí o nome Turismo Selvagem, vão fazer uma viagem ali pela Califórnia, as coisas se complicam e um crime acontece. Então, durante esses 6 episódios, a gente acompanha muito a Liv, né? A perspectiva é dela e ela é interpretada pela atriz Jenna Coleman, que faz isso muito bem, né? A atriz que já fez Doctor Who. E a Jenna, ela leva essa personagem de um jeito muito interessante, assim, porque o que acontece? Desde quando ela descobre essa traição, ela toma algumas decisões e as decisões dela têm consequências. E no meio do que ela vai tendo que lidar com as consequências dela, ela vai tendo que lidar com os sentimentos dela. E ela não é uma personagem que é assim, vou fazer isso e pronto e faz. Ela vai fazer isso, mas tem os sentimentos misturados, muito misturados, porque ela é uma personagem complexa, porque ela queria que aquele casamento fosse perfeito. Então ela traz nas costas esse papel que ela desempenha de mulher perfeita, que ela vê que não dá certo, porque a vida não é assim, né, gente? Não adianta desempenhar esse papel e tudo vai dar certo como um conto de fadas. Infelizmente, a vida não é assim. Infelizmente não, porque é assim que a gente descobre os nossos potenciais, né? Mas então, quando ela se depara com essa traição, é muita decepção. Ela vive um luto. E é um estágio de luto mesmo. A cada episódio ela vai passando por um estágio de luto, a negação, a vingança, e ela vai descobrindo suas contradições e suas forças também ali. E ela traz também uma coisa que ela tem que tratar, que tá aí na série também, que é o seguinte: ela é uma ferida de família, né? Esse papel que ela desempenha de mulher perfeita e essa questão que ela tem com a traição, ela veio herdada, é também uma herança que ela trouxe da infância e uma ferida que ela tem que tratar. Outro ponto importante que eu acho da série, um outro ponto bom, né, de ponto positivo que eu acho da série é o tema. É o que como eu comecei abrindo esse vídeo, né? O que te faz a gente ir até o limite, e quando a gente ultrapassa desse limite, a culpa é nossa ou de quem levou a gente a ultrapassar esse limite? E o tema tá ali o tempo todo em todos os episódios, né? E ressonando, né? Não só no casal principal, como no casal secundário, que tem muita importância para a história, mas desde a abertura, gente. É impressionante como se faz isso muito bem. A gente está falando desse tema, então vamos falar sobre esse tema. Até a música de abertura é uma música ótima da Taylor Swift, que eu não conseguia passar, né? Toda vez que eu via a abertura, eu ouvia a música de novo. E a música diz o seguinte: Look what you made me do.
vou ficar cantando aqui não pra vocês, mas a música é muito boa. E fala sobre uma mulher que é enganada, que entrou no joguinho do cara, e que renasce das cinzas. E ela fala: olha o que você me fez fazer. Olha o que você me fez fazer. Então você me levou ao limite e olha o que você me fez fazer. Então eu acho isso muito esperto. Aliás, a trilha é uma das coisas que eu acho interessantíssimas da série. Eu adorei a trilha e a abertura, muito legal. Outro ponto alto da série que eu acho é a maneira como as mulheres tratam-se umas às outras. Apesar de serem concorrentes, apesar de, sem querer, ferirem umas às outras, elas são... Há uma espécie de respeito ali, porque uma identifica a sua fragilidade na outra. É muito bonito, assim, de ver como a gente está retratando isso nas nossas obras. Eu acho muito legal ver na atualidade e esse cuidado em relação à mulher, né? Porque, por exemplo, quando você era traída antigamente, as personagens eram traídas, era só o sentimento de raiva, de ódio para aquela terceira pessoa. Hoje em dia eu acho que tem uma complexidade maior, tá se discutindo mais, entrando um pouco mais nessa questão, né? Quem é a mulher do outro lado, né? E porque o seu marido te traiu, quem é aquela mulher? E eu acho muito interessante porque isso ressoa não só entre a personagem principal e a grande concorrente dela, como uma terceira mulher, que depois há um diálogo... Bom, eu vou começar a dar spoiler. No próximo eu já vou começar a dar spoiler, gente. Vou avisar logo, vou dar spoiler. Eu tô especificamente falando da relação da Liv e da Cara, né? Que é a mulher que morre, e que existe em alguma instância um sentido de identificação entre aquelas duas mulheres. Existe uma rivalidade, mas existe uma identificação. E a cena da Liv com a Marissa, lá no final da série, quando o Will começa a ficar meio agressivo, e a Marissa também foi amante do Will, mas as duas mulheres ali, elas meio que formam uma aliança contra o Will, momentânea e rápida, mas não é assim, vamos sair na porrada porque simplesmente você me traiu. Então eu acho bem interessante essa dinâmica. E ao longo da série, o Will, né, que é o personagem masculino que começa assim, meio glamuroso, a gente vai perdendo o encanto por ele. Eu não sei porque se eu sou mulher, né, e aí eu vou perdendo totalmente o encanto. Ele é um personagem mentiroso, complicado, infantil e infantil emocionalmente, né? E ele é tóxico. No início tóxico fofo, depois ele vai virando tóxico violento. E eu acho muito bom, aí me referindo de novo ao que eu estava falando sobre as mulheres, né? Que no fundo ela entende, a Liv entende que a raiva, o ódio é do cara que mentiu pra ela. É com ele, a questão dela é com ele. E ele pergunta num diálogo que eu acho maravilhoso, quando ele tá na cadeia ali, e ele se toca: quem matou foi você. E aí ele pergunta por quê? E ela fala: porque eu achei que ela era você. É muito bom isso. Eu achei demais. É um dos melhores diálogos da série. E por que eu enfiei um conto de fadas no meio dessa história toda? Gente, porque visualmente, não só visualmente, porque tá colocado em palavras, né? Eles usam uma referência muito explícita da Chapeuzinho Vermelho. Quando a Cara é empurrada dali, ela está vestindo uma capa vermelha, que é do Will. A capa, o vermelho da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu dei uma pesquisada e psicologicamente você pode dizer que esse vermelho significa a libido.
E não só, você pode entender isso como uma libido sexual, mas eu vou ampliar esse conceito aqui por um lugar de paixão. A libido é paixão. É a libido que faz a gente trabalhar com paixão no que a gente faz, é a libido que faz a gente sair animado para ir pro bar, beber, para encontrar os amigos, para festejar a vida, para celebrar a vida. E eu tô falando desse tipo de libido de paixão, né? E a Cara, ali naquele momento que ela tá ali, ela é a paixão do Will, ele é a paixão dela, ela tá vestida, né, com o vermelho. E quem vem por trás na raiva e empurra a Cara é o instinto selvagem de um lobo mau, e é a Liv. Ela empurra, e aí, depois de, né, ela morre, né, a Cara morre. No final da série, a Liv volta no mesmo lugar onde ela matou a Cara. Ela volta com uma jaqueta vermelha. Então, ela passou por todo um processo e agora ela tá nesse processo meio que empoderado, pegando a libido da alegria, assim, do empoderamento de ser ela, né? Porque antes ela era uma mulher, ela era uma esposa, ela era uma mulher enquadrada. E ali ela pegou a libido pra ela. E ali, naquele momento, chega um cara, um idiotinha, que fala assim: ei, cuidado aí, não vai tropeçar. Porque tem uma moça que morreu aqui há pouco tempo. Aí ela vira, muito com raiva, pro cara e fala o seguinte: porque é sempre assim, né? As mulheres se colocam vulneráveis, não importa o que as mulheres façam, sempre a culpa vai ser delas. Não importa o que as mulheres façam, se coloca maquiagem de mais ou de menos, a culpa vai ser delas. E aí vocês enlouquecem tanto a gente que a gente vira o lobo mau. Ou seja, que a gente passa dos limites. Então, aquela pergunta que eu fiz no início quem é você, né? Se você já foi levada a passar dos limites por um parceiro ou uma parceira, e se sim, a culpa é de quem? Sua ou dele ou dela? Pra Liv, a culpa é do outro. Ela foi levada aos limites dela e ela ultrapassou esses limites e porque a culpa é do outro. Eu achei isso muito bom, quer dizer, a minha percepção, tá, gente? E eu achei isso muito esperto, achei legal a referência visual, achei legal a referência do lobo mau, do lobo, né? E acho que essa série tá cheia desses detalhes interessantes e não óbvios, mas tem coisas bobas, tipo assim, eu acho um dos policiais muito assim, não seria um policial, parece burro, sabe? E até a investigadora, eu acho ela lenta, mas ela é mais esperta que ele, muito mais, tanto é que ela desconfia da Liv e fica, vou ficar de olho em você. Mas, embora tenha furos, embora demorem muito para descobrir o negócio do casaco vermelho, eu acho bem interessante, acho que vale a pena, e eu quero saber o que vocês acharam. Conta aqui pra mim e deem sugestões de outras séries pra gente falar aqui. Até o próximo vídeo.